O tecido nervoso trata-se de um dos tecidos mais especializados do organismo animal e é o principal tecido responsável pela troca rápida de informações dentro do corpo. Receber estímulos externos e internos. Transformar os estímulos recebidos em impulsos nervosos. Passar esses impulsos nervosos para os órgãos e tecidos responsáveis por executar as ações necessárias. Controlar de maneira direta e rápida as principais partes do corpo. Permitir aos seres humanos a interação com o meio ambiente e outros seres vivos. O neurônio é a célula do sistema nervoso responsável pela condução do impulso nervoso. Há cerca de 86 bilhões de neurônios no sistema nervoso humano. O neurônio é constituído pelas seguintes partes: corpo celular, núcleo celular, dendétrios, anóxio e telodendétrios. Potencial de repouso. Potencial de repouso é a diferença de potencial elétrico que as fases internas e externas da membrana de um neurônio que não estão transmitindo impulsos nervosos. O valor do potencial de repouso é da ordem de menos 70 mV. O sinal negativo indica que o interior da célula é negativo em relação ao exterior. A existência do potencial de repouso deve-se principalmente à diferença de concentração de íons de sódio e de potássio dentro e fora dessa célula. Esta diferença é mantida por meio de um mecanismo de bombeamento ativo de íons pelas membranas celulares, em que o sódio é forçado a sair da célula e o potássio a entrar. Apesar do nome, a manutenção do potencial de repouso demanda gasto de energia pela célula, uma vez que o bombeamento de íons é um processo ativo de transporte que consome ATP. Potencial de ação. Potencial de ação é uma despolarização rápida e substancial da membrana do neurônio durante aproximadamente 1 milissegundo. E é tão forte após percorrer a extensão do ozônio quanto era do ponto inicial do estímulo. O PRM de menos 70 mV altera para o valor de mais 30 mV e, em seguida, retorna rapidamente ao seu valor de repouso. Impulso nervoso. Impulso nervoso é o sinal elétrico transmitido ao longo do ozônio. Esse sinal elétrico é iniciado por algum estímulo que causa uma alteração de carga elétrica do neurônio, sua direção e dos detritos para os terminais exônicos. Esse sinal passa de um neurônio ao seguinte, ao terminar num órgão efetor como um grupo de fibras musculares ou retorna ao sistema nervoso central. O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas condições. O axônio está envolvido por uma bainha de mielina, que é composta de um tipo de gordura, juntamente com uma proteína básica chamada mielina, a qual atua como isolante térmico e facilita a transmissão do impulso nervoso. Nos axônios de maior diâmetro, a célula envoltória forma dobras múltiplas e em espiral em torno do axônio. Ao conjunto dessas dobras múltiplas denomina-se bainha de mielina.
e as fibras são chamadas de fibras nervosas mielínicas. Sua função é proteger o axônio. Além disso, ela também acelera a velocidade da condução do impulso nervoso. Eu vou falar para vocês sobre as células da glia. As células da glia fazem parte do sistema nervoso e são células auxiliares que possuem a função de suporte ao funcionamento do sistema nervoso central. Estima-se que haja no sistema nervoso central 10 células glia para cada neurônio, mas devido ao ser reduzido o tamanho, elas ocupam a metade do volume do tecido nervoso. Elas diferem em forma e função. São elas: oligodendrocitos, astrocitos, células de Schwann, células ependimárias e microglia. Os oligodendrocitos são responsáveis pela produção da bainha de mielina e possuem a função de isolante elétrico para os neurônios do sistema nervoso central. Possuem prolongamentos que se enrolam ao redor dos axônios, produzindo assim a bainha de mielina. Os astrocitos são células de formato estrelado, com vários processos que irradiam o corpo celular. Apresentam feixes de filamento intermediário constituído pela proteína fibrilar ácida da glia, que reforça a estrutura celular. Essas células ligam os neurônios aos capilares sanguíneos e à pia mate. Existem os astrocitos fibrosos e os astrocitos protoplasmáticos. O primeiro é encontrado na substância branca e o segundo é encontrado na substância cinzenta, possuindo o maior número de prolongamentos que são mais curtos e extremamente ramificados. Os astrocitos também participam do controle da composição iônica e molecular do ambiente extracelular do neurônio. Algumas dessas células apresentam prolongamentos que são denominados pés vasculares, que se expandem sobre os capilares sanguíneos. Provável que essa estrutura transfira moléculas e íons do sangue para os neurônios. Essas células participam também da regulação de diversas atividades neuronais. Podem influenciar a atividade e a sobrevivência dos neurônios, devido à sua capacidade de controlar constituintes do meio extracelular, absorver excessos localizados de neurotransmissores e sintetizar moléculas neurativas. Através dessas junções comunicantes, os astrocitos se comunicam por meio de junções comunicantes, formando uma rede por onde há transmissão de informações, fazendo com essas cheguem a atingir grandes distâncias dentro do sistema nervoso central. As células de Schwann possuem a mesma função dos oligodendrocitos. No entanto, se localizam ao redor dos axônios do sistema periférico e cada uma dessas células forma uma bainha de mielina em torno de um segmento de um único axônio. Células ependimárias são células epiteliais colunares e que revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinhal. Em algumas regiões, essas células são ciliadas, facilitando a movimentação do líquido cefalorraquidiano, que são nervos que compõem o sistema nervoso. Eu vou falar para vocês sobre as células da glia. Vou falar um pouco para vocês sobre o sistema nervoso. Ele está dividido em duas partes fundamentais, que é o sistema nervoso central e o periférico. O sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, ambos envolvidos e protegidos por 3 membranas denominadas meníngenes. O encéfalo pesa aproximadamente 1,5 kg, está localizado na caixa craniana e apresenta 3 órgãos principais, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro ele é um órgão mais importante do sistema nervoso. Ele é considerado o órgão mais volumoso e ocupa a maior parte do encéfalo. O cérebro está dividido em 2 partes simétricas, que é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Assim, a camada mais externa do cérebro é cheia de restâncias. Chama-se corteza cerebral, o responsável pelo pensamento, visão, audição, tato, paladar, fala e escrita. Ademais, é sede dos atos conscientes e inconscientes da memória, do raciocínio, da inteligência e da imaginação, e controla ainda o movimento voluntário do corpo. Já o cerebelo, ele está situado na parte posterior e abaixo do cérebro. O cerebelo coordena os movimentos precisos do corpo,
além de manter o equilíbrio. Além disso, regula o tônus muscular, ou seja, regula o grau de contração dos músculos em repouso. O microglia são pequenas e alongadas com prolongamentos curtos e irregulares. São fagocintárias e derivadas de precursores que alcançam a medula óssea através da corrente sanguínea, que representa o sistema mononuclear fagocintário do sistema nervoso, e participa também da inflamação e reparação do sistema nervoso. Secreta também diversas citocinas, reguladoras do processo imunitário, e remove os restos celulares que surgem nas lesões do sistema nervoso. Vou falar um pouco para vocês sobre o sistema nervoso. Ele está dividido em duas partes fundamentais. O sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal. A sua função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. É importante destacar que existem dois tipos de nervos, que são os cranianos e os raquidianos. Os nervos cranianos distribuem-se em 12 pares que saem do encéfalo e sua função é transmitir mensagens sensoriais ou motoras, especialmente para as áreas da cabeça e do pescoço. Já os nervos raquidianos são 31 pares de nervos que saem da medula espinhal e são formados de neurônios sensoriais e recebem estímulos do ambiente, e neurônios motores que levam impulso ao sistema nervoso central, aos músculos e glândulas. O sistema nervoso somático, ele regula as ações voluntárias, ou seja, que estão sob o controle da nossa vontade, bem como regula a musculatura esquelética de todo o corpo. O autônomo, ele atua de modo integrado com o sistema nervoso central e ele apresenta duas subdivisões, que é o sistema nervoso simpático, que é o que estimula o funcionamento dos órgãos, e o sistema nervoso parasimpático, que é o que inibe o seu funcionamento, né? De maneira geral, esses dois sistemas têm funções contrárias. Enquanto o sistema nervoso simpático dilata a pupila e aumenta a frequência cardíaca, o parasimpático, por sua vez, contrai a pupila e diminui os batimentos cardíacos. Enfim, a função do sistema nervoso autônomo é regular e as suas funções orgânicas para que as condições internas do organismo se mantenham constantes. O sistema nervoso periférico. Vou falar para vocês também sobre o sistema nervoso eferente. Eles são divididos em duas partes, que é o sistema nervoso somático ou voluntário e o sistema nervoso autônomo ou involuntário. O sistema nervoso somático, ele tem uma função motora controlada conscientemente. A musculatura é estriada esquelética e nas respostas reflexas, a contração pode ser inconsciente. Já o sistema nervoso autônomo ou involuntário tem as células nervosas motoras viscerais, músculos cardíacos lisos e glândulas, e subdividido em simpático e parasimpático. Vou falar para vocês também sobre o sistema nervoso eferente. Acidente vascular cerebral, AVC, é um distúrbio grave do sistema nervoso. Pode ser causado tanto pela obstrução de uma artéria, que leva à isquemia de uma área do cérebro, como por uma ruptura arterial seguida de derrame. Os neurônios alimentados pela artéria atingida ficam sem oxigenação e morrem, estabelecendo-se uma lesão neurológica irreversível. A porcentagem de óbitos entre as pessoas atingidas por AVC é de 20 a 30%, e dos sobreviventes, muitos passam a apresentar problemas motores e de fala. Alguns dos fatores que favorecem o AVC são a hipertensão arterial, a elevada taxa de colesterol no sangue, a obesidade, o diabetes mellitus, o uso de pílulas anticoncepcionais e o hábito de fumar. Ataques epiléticos. Epilepsia não é uma doença, mas sim um sintoma, que pode ocorrer em diferentes formas clínicas. As epilepsias aparecem, na maioria dos casos, antes dos 18 anos de idade e podem ter várias causas, tais como anomalias congênitas, doenças degenerativas do sistema nervoso, infecções, lesões recorrentes de traumatismo craniano, tumores cerebrais e cefaleias. As cefaleias são dores de cabeça que se podem propagar pela face, atingindo os dentes e o pescoço. A sua origem está associada a diversos fatores como tensão emocional, distúrbios visuais e hormonais,
hipertensão arterial, infecções, sinusites, etc. A enxaqueca é um tipo de doença que ataca periodicamente a pessoa e se caracteriza por uma dor latejante, que geralmente afeta metade da cabeça. As enxaquecas são frequentemente acompanhadas de fotofobia e cefaleias, doenças degenerativas do sistema nervoso. Existem fatores que podem causar morte celular e degeneração. Esses fatores podem ser mutações genéticas, infecções virais, drogas psicotrópicas, intoxicação por metais, poluição, etc. As doenças nervosas degenerativas mais conhecidas são a esclerose múltipla, a doença de Parkinson, a doença de Huntington e a doença de Alzheimer. Esclerose múltipla manifesta-se por volta dos 25 a 30 anos de idade e é mais frequente nas mulheres. Os primeiros sintomas são alterações de sensibilidade e fraqueza muscular. Pode ocorrer perda da capacidade de andar, distúrbios emocionais, incontinência urinária, quedas de pressão, sudorese intensa, etc. Quando o nervo óptico é atingido, pode ocorrer diplopia, visão dupla.